preservar o passado, é visitar nossas origens. A memória histórica impulsiona o processo criativo e pode definir o futuro. O patrimônio histórico faz parte da identidade de uma sociedade, quanto suas características, costumes, seu comportamento, além de ser um registro fundamental para seus sucessores. Ponte Raul Soares, sobre o Rio Tijuco. Assim, é preciso lembrar um pouco da história para compreender a importância da ponte sobre o Rio Tijuco. Em fins de novembro de 1902, sob o ímpeto da famosa enchente, a ponte ruiu. A cidade ficou isolada, ilhada, sem ligação com os municípios vizinhos. Comerciantes, políticos e moradores se reuniram e decidiram pela rápida construção de uma barca a carretel. Em uma das suas travessias, afundou. Autoridades locais determinaram regime de urgência o conserto da ponte. Contudo, foi preciso esperar ainda mais, pois as fortes chuvas não permitiram a reconstrução. A reconstrução da ponte aconteceu por meio de um empréstimo particular, que na época era permitido por lei. Então, em 23 de março de 1903, outorgou-se concessão a Simão e a Joaquim Pedro Malta, e pelo seu uso houve cobrança de pedágios, mas com ressalva da municipalidade no futuro pudesse encampar com o devido reembolso aos construtores. E em 29 de dezembro de 1950, um projeto de lei, Insert PL número 142/50, autorizou os poderes executivos municipal e estadual a realizar os serviços de construção da nova ponte Raul Soares. Esta construída pelo português Joaquim Cruz, no governo estadual de Juscelino Kubitschek. Em janeiro de 1958, no governo federal de JK, ocorreu a grande enchente e a ponte perdeu um de seus pilares centrais. O Departamento de Engenharia do DER determinou a instalação de 2 torres metálicas de grandes cantoneiras sobre os pilares restantes. Nas décadas de 70 e 80, o comércio nas estradas da ponte atraía muitas pessoas em busca de lazer. Afinal, o local é de extrema beleza paisagística. Com a desativação da ponte, os comerciantes foram fechando suas atividades. Hoje o local ainda é propício para passeio e pesca. Tombada pelo patrimônio histórico-cultural da cidade, obras como a ponte do Rio Tijuco é a possibilidade de dar voz àqueles que não a têm, mas e a possibilidade de dar luz a caminhos antes escuros e sombreados pelo tempo e pelo esquecimento. O prédio Selaria do Capitão é o imóvel da Rua 16, esquina com a Avenida 7, tombado pelo patrimônio histórico do município. O imóvel em estilo colonial foi construído no ano de 1887 e tem um imenso valor cultural para Ituiutaba. Abrigou a primeira escola do município, tendo como primeiro professor o cônego Ângelo Tardio Bruno, que veio para Ituiutaba fazer a obra missionária. Contam antigos moradores que era cheio de carteiras escolares e que possuía um quadro negro. Cônego Ângelo, pessoa que se tornou célebre na cidade, dava aulas de música e alfabetização para crianças e adultos. Por volta do início do século XX, o imóvel foi adquirido pelo senhor Eduardo Gouveia, que em 1930 vendeu para o senhor Higino José Ferreira. O imóvel era muito conhecido, pois era um dos pontos de chegada da cidade, e havia em seu entorno um local para estacionamento de carros de boi de comerciantes que chegavam à cidade. A construção do imóvel, segundo os antigos, demorou muito, pois as madeiras para os esteios e os baldrames foram difíceis de serem conseguidos. As peças de madeira foram talhadas manualmente. Em 1991, o senhor Wellington Randall Arantes adquiriu o imóvel e é o atual proprietário. O prédio ganhou o nome de Selaria do Capitão, pois o antigo proprietário era sapateiro, trabalhava com selaria e atendia pelo apelido de Capitão. A Escola Estadual João Pinheiro iniciou suas atividades educacionais em 1905, como o Colégio Santo Antônio, internato de meninos em uma residência na Rua da Matriz. A escola é a mais antiga da cidade e por ela já passaram muitas pessoas que fizeram parte de nossa história. Sua estrutura arquitetônica marca uma época onde a escola era símbolo de progresso e respeito. O Grupo Escolar Vila Platina foi criado pelo Decreto número 2327, de 22 de dezembro de 1908, pela administração do agente executivo Fernando Alexandre Vilela de Andrade.
Em 1927, passou a se chamar Grupo Escolar João Pinheiro. Seu terreno foi doado pela comunidade da Vila Platina ao estado de Minas Gerais, e o novo prédio foi construído por pedreiros e carpinteiros da cidade. Em 1951, o prédio foi quase que totalmente destruído por um incêndio, motivo pelo qual passou a funcionar na Casa da Cultura, até o fim da reforma no prédio da escola. Com este incidente, todo o histórico e documentos arquivados foram destruídos, tornando difíceis os registros da história da escola. Em 1967, a então Escola Estadual João Pinheiro passou por grandes reformas, melhorando consideravelmente o seu aspecto geral. Em fevereiro de 1984, foi autorizada a extensão de série e a escola passou a chamar-se Escola Estadual João Pinheiro, concurso de primeira a oitava séries. Primeira diretora Maria Madalena Angelis Alvarez e logo após senhora Onilta Magnólia dos Santos. Outra diretora presente na memória histórica da escola foi a diretora Maria Divina de Menezes, que colocou em ação o projeto Escola Cidadã, que foi até 2004 com muito sucesso, recebendo o reconhecimento público estadual, com o troféu Escola do Século XX de Minas Gerais, em Belo Horizonte. A Escola Estadual João Pinheiro é uma instituição tradicional da cidade e teve seu prédio tombado pelo patrimônio histórico do município. Isso valoriza uma escola centenária que continua crescendo e buscando melhorias na qualidade do ensino. Carlos Henrique Araújo Vidigal, professor Baco, estava à frente da direção da escola na comemoração dos 100 anos da instituição e implementou muitas melhorias no prédio e com exemplo de sustentabilidade. Mais do que preservar a história desta escola, construída por alunos, pais, professores, funcionários e diretores, o tombamento do prédio que abriga a Escola Estadual João Pinheiro é um tratado de gratidão a toda a comunidade para que fique preservada toda a sua importância na história de Ituiutaba. Praça Cônego Ângelo. Após a libertação política ocorrida em 1901, no município de Vila Platina, nas ruas principais da cidade, já haviam farmácias, casas comerciais, escolas, residências de fazendeiros, casebres, ranchos de palha e pau a pique. E com a fama de suas terras e o seu bom clima, mais se acentuou a afluência de novos povoadores. Então, os ilustres moradores Coleto de Paula e Tito Teixeira mobilizaram a comunidade para a construção de uma praça no Largo da Matriz. A ideia ganhou força e cada cidadão contribuiu com R$5.000 para a obra. Tito, auxiliado pela população, projetou, demarcou, delimitou canteiros, ajardinou-os, plantou árvores, cercou uma grande área de terreno no Largo da Matriz. Anos mais tarde, foi construída uma fonte luminosa que ainda hoje, quando ligada, torna-se demonstrativo de rara beleza. O Largo da Matriz era assim chamado, mas na realidade denominava-se Praça João Pinheiro e posteriormente recebeu a denominação de Praça Cônego Ângelo. Em 1952, foi construída uma praça jardinada, enfeitada de uma profusão de árvores e palmeiras ornamentais. Logo após, foram construídos 2 edifícios contíguos com a finalidade de tornar-se a sede do Poder Executivo e do Poder Legislativo, onde até hoje funcionam, respectivamente, a Prefeitura Municipal e a Câmara Municipal. Prédios estes que foram inaugurados em janeiro de 1955, sendo preservados os 2 coqueiros do centenário como relíquias ecológicas e históricas. O Mosai possui grande relevância histórica tanto para a cidade de Ituiutaba quanto para a região. Mesmo sendo criação recente, 1997 constitui-se como importante local de guarda da memória regional. É cadastrado no Guia dos Museus Brasileiros e se caracteriza a única instituição autorizada no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O prédio onde atualmente o Mosai funciona teve uma história vinculada a várias instituições. A primeira foi em 1913, onde funcionava no local a Santa Casa da Vila Platina, nome dado à cidade nessa época. Em 1930, a Santa Casa passa a ser abrigo do quartel-general da tropa do Batalhão dos Voluntários, denominados Tropeiros da Liberdade. Em 1946 é inaugurado na Santa Casa o Hospital São José, que passou a ser de responsabilidade das Irmãs de Caridade.
Em 1972, com a inauguração do novo Hospital São José, que fica localizado ao lado do Musai, o prédio nesse período passou a ser o necrotério. Somente em 1997, por iniciativa da Prefeitura Municipal, o prédio foi restaurado e ganhou então um novo nome: Casa da Cultura Altair Alves Ferreira. O prédio passou pelo processo de tombamento e então o local se tornou um museu da imagem e do som, com um grande acervo de discos, fitas, fotografias, entre outros. O museu tem um total de 12 salas e 2 áreas externas, contando com uma reserva técnica e 5 salas de exposição. Há também um auditório e uma sala de café. A construção do prédio tem como estilo barroco e pode ser observada em uma de suas salas que tem o piso aberto para observação subterrânea do prédio. Essa exposição nos permite compreender como as construções eram realizadas no século XIX. Outro detalhe que vale destacar são os adornos existentes do lado de fora do mosaico e estão localizados na fachada do prédio. As áreas externas contam com arborização e algumas peças expostas, principalmente na entrada do museu. Cada uma das salas conta com um tema e objetos diferentes que estão elencados a seguir. Sala 1, Exposição Temporária, a única que se destina à exposição itinerantes. Sala 2, Exposição de longa duração, impressões e lembranças do meio rural. Sala que possui o maior acervo em exposição. Sala 3, Exposição de longa duração, Vida no campo. Essa é a segunda sala que possui acervo que nos remete à vida rural. Sala 4, Exposição Memória e Tradição. Essa exposição é voltada para objetos referentes à cultura afrodescendente local e à cultura indígena. Sala 5, Sistema Construtivo. Essa sala é reservada para a mostra da construção do prédio, iniciado em 1913. Trata-se de um espaço com piso aberto, onde é possível visualizar o porão e parte de sua construção subterrânea. Sala 6, Reserva Técnica. Sala reservada para a guarda do acervo que compõe a reserva técnica do museu. A memória da arquitetura urbana cumpre o papel de reproduzir as experiências construídas por uma sociedade. Ao lançar um olhar para o passado, é possível enxergar uma nova perspectiva que talvez nunca tenha sido observada. O resgate da memória é envolvido por sentimento que estimula e alimenta a necessidade de uma comunidade saber sobre si, sobre seu passado, sobre seu presente, sobre suas conquistas, sendo então a memória um combustível da história. Por tudo isso, a importância pela preservação do patrimônio histórico é extremamente relevante. E o que esperamos é que este vídeo colabore para a sua compreensão, ao menos inicial, do que foi e ainda são estas obras. Ponte do Rio Tijuco, Celaria do Capitão, Escola Estadual João Pinheiro, Praça Cônego Ângelo e Prédio do Musai, que ao serem tombados pelo patrimônio histórico e cultural de Ituiutaba, resguardam e eternizam a importância da preservação da memória da comunidade tijucana.